Olá, meu nome é Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a tecnologia de grupo e a manufatura celular. A tecnologia de grupo é uma estratégia de manufatura. Para entendermos o conceito de tecnologia de grupo, devemos relembrar os conceitos de layout, mais especificamente o layout por processo ou job shop e o layout por produto ou flow shop. Esses conceitos foram apresentados no primeiro vídeo desse canal. Aqui vamos relembrá-los. No flow shop existe uma baixa variedade de produtos a serem produzidos em máquinas dedicadas, o que faz com que o fluxo das peças seja organizado e o tempo de atravessamento, conhecido como lead time, das peças no sistema produtivo, seja baixo. Já no layout por processo, ou job shop, existem diversas máquinas de uso geral, que são organizadas por processo, que são capazes de produzir uma grande diversidade de produtos diferentes. Esse tipo de layout é utilizado quando uma empresa deseja oferecer bastante variedade a seus clientes. Um aspecto negativo do layout job shop é um fluxo desorganizado de peças, muita movimentação e indicadores de desempenho como work in process, lead time e taxa de saída de peças ruins, quando comparado com o layout flow shop. Pois bem, de um lado temos eficiência e pouca variedade, e de outro, variedade e pouca eficiência no sistema produtivo. A tecnologia de grupo visa justamente tentar unir o melhor desses dois mundos, ou seja, obterem um ambiente de produção em lote, as vantagens econômicas similares à da produção em massa, característica de um layout flow shop. O layout utilizado na tecnologia de grupo é o layout celular, também conhecido como manufatura celular. É aquele onde se pretende produzir uma variedade, mas nem tanta variedade, com um volume de produção, nem tão grande também. Mas os termos grande e pequeno aqui ficam difíceis de ser entendidos se não tivermos um parâmetro de comparação. O gráfico de volume versus variedade nos ajuda nessa tarefa. Ele traz no eixo Y o volume de produção e no eixo X a variedade de produtos produzidos em um sistema produtivo. Nesse gráfico, podemos comparar os layouts por produto ou flow shop, o layout celular e o layout por processo ou job shop. Perceba que no layout flow shop produzimos um volume muito grande de produtos e uma baixa variedade. No outro extremo do gráfico, temos o layout job shop, onde produzimos uma alta variedade de produtos e um volume unitário baixo. No centro desse gráfico está o layout celular, ou seja, um ambiente adequado para a produção com média variedade e médio volume. O termo médio é relativo a quando comparamos com os outros dois layouts, isso é, não oferece tanta variedade quanto o layout job shop e nem tanto volume quanto o layout flow shop. Esse é o layout celular. A manufatura celular consiste na divisão de todos os componentes em famílias e todas as máquinas em grupos, de tal forma que todos os elementos de uma família possam ser processados em somente um grupo de máquinas. Cada um destes grupos de máquinas recebe o nome de célula de manufatura. Vamos conhecer agora algumas características das células de manufatura. Primeiramente, elas devem estar agrupadas não pelas suas próprias similaridades, especialização por processo, mas sim porque são capazes de juntas realizar um conjunto de operações dissimilares e são suficientes para completar uma gama de peças. As exceções aqui são as black chips, onde a peça, para ser completada, precisa visitar mais de uma célula. Se uma família de peças puder ser usinada num certo número de máquinas, todas elas do mesmo tipo, ainda assim esse conjunto de máquinas formarão um grupo, ou seja, uma célula de manufatura legítima. Outra característica da célula de manufatura é que o tamanho da célula varia muito,
no geral de 1 a 25 máquinas. Quanto menor o grupo, melhor em termos de controle da produção, porém é mais provável haver necessidade de investir em equipamentos. Para uma célula permanecer uma unidade de manufatura social e economicamente viável ao longo de um horizonte de tempo útil, seus recursos devem estar agrupados de maneira próxima. Ela deve ter flexibilidade em seu mix de capacidade, ser grande o suficiente para continuar funcionando com um único absenteísmo e ser pequena o suficiente para o controle detalhado ser praticado por um único indivíduo, caso necessário. A manufatura celular não é somente um rearranjo de instalações. É importante que os trabalhadores de uma célula de manufatura sejam multi-especializados, ou seja, consigam realizar várias tarefas. Para isso, é necessário investir em um treinamento para capacitar esses funcionários. É importante que o funcionário tenha a sensação do ownership. O funcionário precisa sentir-se como dono daquele sistema de produção. É importante a delegação de funções decisórias aos funcionários e não meramente atividades de execução. É preciso inserir os funcionários em decisões para que isso aumente a sensação de pertencimento àquele sistema de produção. É importante a mudança de certos indicadores de desempenho e também é importante a mudança no controle da produção. Muitas células de manufatura podem ter suas ordens de produção controladas por meio de cartões específicos, como o sistema de coordenação de ordens POCA, que é um sistema de coordenação de ordens específico para uma célula de manufatura. Há uma série de vantagens na tecnologia de grupo e na manufatura celular. A tecnologia de grupo simplifica o fluxo de materiais, reduz o tempo de resposta ao cliente, melhora a qualidade dos produtos e também as relações dos funcionários entre si, ou seja, as relações de trabalho, reduz os custos de manuseio e preparação, simplifica a burocracia do trabalho e reduz os custos indiretos, e reduz o espaço físico necessário para as máquinas. Há na literatura uma série de procedimentos e técnicas para obtermos a manufatura celular, ou seja, para aplicarmos a tecnologia de grupo. Existem procedimentos descritivos, conhecidos como métodos de classificação e codificação de componentes e análise do fluxo de produção. Existe também a análise de cluster aplicada à tecnologia de grupo. Existem abordagens da teoria de grafos, abordagens de inteligência artificial e abordagens de programação matemática, onde temos trabalhos que tratam de modelos de programação linear, programação inteira linear, programação dinâmica. Dos descritivos, temos o PFA, a análise do fluxo da produção. Proposta por Burbidge, o PFA é um procedimento que encontra simultaneamente, a custos muito baixos, a divisão dos componentes em famílias e a divisão das máquinas em grupos. O PFA é composto por 5 subtécnicas. A primeira delas é a simplificação do fluxo entre fábricas ou divisões, ou seja, é a análise do fluxo da companhia, o CFA. A segunda subtécnica é a análise do fluxo da fábrica, o FFA, que encontra a melhor divisão de cada fábrica dentro de departamentos, baseado na organização por produto e na simplificação do fluxo de materiais. Outra subtécnica é a análise de grupo, o GA, que planeja a divisão dos departamentos em grupos. Há também a análise da linha, o LA, que visa estudar o fluxo de materiais entre os centros de trabalho dentro do grupo. E, finalmente, a análise ferramental, o TA, que é usada para encontrar as famílias de ferramentas, ou seja, um conjunto de partes que podem ser todas feitas no mesmo setup, usando ferramentas da mesma família.
Apesar dos benefícios e vantagens da implementação da manufatura celular, podemos encontrar alguns obstáculos. Os obstáculos relativos à mentalidade gerencial são preocupações com a queda da produtividade, com a ineficiência produtiva, ou seja, baixa utilização das máquinas, preocupações com demissão de funcionários, principalmente supervisores, preocupação se há necessidade de aumento de salário desses funcionários. Por outro lado, os obstáculos reais são o compartilhamento de grandes equipamentos por diversas células, a presença de black chips, que são peças que precisam sair da célula de manufatura para finalizar o seu processamento. Processos longos, muitas vezes realizados em instalações diferentes, operações subcontratadas e altíssima variedade de produtos ou alta customização de produtos, que nesse caso até mesmo impede a implementação da manufatura celular. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.